Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É uma alegria podermos estar reunidos em mais essa noite de domingo para nos aproximarmos dos ensinos de Jesus, daquilo que Ele nos legou com o seu Evangelho, lançando sementes nessa humanidade terrestre que ainda hoje estamos encontrando e abrindo espaço em nossos corações. Esse é o objetivo de nos reunirmos aos domingos para procurarmos essa conexão com o nosso Mestre, que é a força que nos mantém vivos, que nos mantém de pé, que nos dá a sustentação de nossas encarnações. Então agradecemos a presença de vocês mais uma vez aqui junto de nós. Hoje nós vamos seguir passar para a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. No último domingo fizemos o estudo do prefácio, que é uma mensagem do Espírito da Verdade. E hoje nós vamos trazer uma orientação de Allan Kardec, que vai nos falar sobre o objetivo da obra, isto é, aquilo que ele pensou na organização do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo naturalmente a diretriz fixada pelos espíritos que orientavam a sua tarefa. Vamos entender o que temos diante de nós nessa obra, qual é o seu propósito e sua finalidade em nossas vidas e aquilo que ela nos serve nos dias de hoje. Ok? Hoje não consigo cumprimentá-los, pois esse evangelho está sendo gravado alguns dias antes. Nesta noite estarei retornando de viagem, vou assistir com vocês, mas não teria condições de fazer a transmissão ao vivo. Ok? Então sintam-se todos abraçados, cumprimentados, com a bênção de Jesus em seus lares, em suas famílias, para que possamos estar reunidos no mesmo movimento, no mesmo ideal de procurarmos o Mestre com o coração aberto na noite de hoje. Vamos fazer uma oração, depois vou passar para a leitura da reflexão que Kardec nos traz. Então vamos elevar o nosso pensamento, buscando a presença do Mestre Jesus nesse momento. Amado amigo, abençoa os nossos corações e os nossos esforços de nos conectarmos ao Pai Celestial na noite de hoje. Orienta-nos, Senhor, o pensamento, o sentimento, as forças de nossa alma, para que tenhamos a condição de nos ligarmos ao plano divino, ao pensamento de Deus, que nos sustenta, que nos orienta, que nos apresenta o caminho que nos cabe percorrer nesta encarnação. Nossos lares, Senhor, estão com as portas abertas para recebê-lo mais uma vez. Envolva-nos com as forças do teu amor. Seja conosco, seja ao nosso lado, abrace-nos, aqueça-nos. Pedimos que abençoe pessoalmente, Mestre, cada um dos irmãos que nos assistem, nas necessidades que apresentam, nos pedidos de prece que fazem, que os benfeitores espirituais que te representam possam escutar essas petições, estas rogativas, enviando a ajuda possível para os lugares em que ela for chamada. Pedimos a presença dos benfeitores espirituais que orientam o estudo do Evangelho aos domingos, que eles possam estar ao nosso lado, guiando-nos às reflexões, que as equipes espirituais possam visitar o lar de cada um dos que nos assistem, para que se abram ao movimento divino, às bênçãos de Deus nesse momento.
buscando a força necessária para avançarmos. E que o Mestre nos conceda o entendimento daquilo que Kardec vai nos trazer, para compreendermos com propriedade o que nos cabe fazer nesta encarnação e o que o Evangelho representa para nós nesta terra. Que Jesus nos abençoe e nos proteja na noite de hoje. E assim seja. Amigos, vamos lá. Vou colocar então na tela para vocês poderem nos acompanhar. A leitura, então, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, vamos para o objetivo da obra. Então vamos fazer a leitura. Primeiro item da introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, objetivos desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as passagens que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas e encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então,
apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte-lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhes descobrem os vestígios nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa razão, porque ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma única fonte, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-lo em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam nos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Ok. Bom, meus amigos, então nós temos essas orientações de Allan Kardec que vão nos colocar o objetivo da obra, né? No último domingo nós fizemos a reflexão sobre o prefácio, que é uma mensagem do Espírito da Verdade, e Kardec escolheu para colocar no início do livro, porque ela trata de elementos simbólicos que marcam um tempo na humanidade terrestre, um novo tempo, não é? E aí, agora ele traz, apresentando-nos essa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, os objetivos, né, que ele colocou. Nós vamos ver, meus amigos, apenas para notícias históricas, né, vamos lembrar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado em 1864. Ele é a terceira obra da codificação e ele surgiu a partir de um pedido que os espíritos fizeram a Kardec para que ele reunisse de forma organizada, metódica, né, dentro de um princípio didático, os ensinos de Jesus com a luz do ensino dos espíritos. Então era uma forma de trazer a doutrina espírita, que naquela época já estava publicada com o Livro dos Espíritos
e com o Livro dos Médiuns, além da Revista Espírita, era uma forma de trazer esses ensinos, lançando a luz necessária ao Evangelho de Jesus, isto é, aos ensinos do Mestre, que ele havia deixado há bastante tempo e que estavam esquecidos pela maioria das pessoas. Só que essa aproximação ela é peculiar. E nós vamos ver aqui, então, qual que foi a diretriz que Kardec adotou para organizar esta obra. Ele vai começar falando, meus amigos, é muito importante a gente pensar nisso. Ele vai começar falando que o Evangelho, isto é, os textos que relembram a vida de Jesus, que são 4 evangelhos, além do Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, das cartas apostólicas, mas os evangelhos em si, eles podem ser divididos, o seu texto, o conteúdo dos ensinos que estão, em 5 elementos, não é? Que ele vai colocar aqui. Deixa eu só ajustar o volume para melhorar um pouquinho para vocês. Um momento. Então ele vai colocar os atos comuns da vida do Cristo, isto é, aquilo que as experiências do Mestre, né? As viagens que ele fazia, as participações que ele dava em determinadas situações da vida do povo, o acompanhamento da vida de Jesus. Nós vamos encontrar isso nos evangelhos. Mas pode também. Tem também os milagres, que são as curas, os movimentos fantásticos, até sobrenaturais em que Jesus participava. Hoje nós entendemos como aquilo se dava, mas na época não. Então, por isso que é dito milagres. As passagens que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, essas são as partes mais sensíveis do texto, que foram extraídas pela Igreja Romana para organizar o edifício teológico da concepção religiosa que ela estabeleceu, não é? Que é um recorte do cristianismo, não é o cristianismo em si, mas é um recorte romano do cristianismo, por isso que chama Igreja Romana, não é? É uma versão romana dos ensinos do Mestre. E há algumas passagens que são muito usadas pela Igreja para justificar os seus rituais, os seus dogmas. Por exemplo, aquela que faz referência ao batismo de Jesus por João, aquela que faz referência à partilha do pão na última ceia, que é todas as vezes na ritualística das missas repetida, não é? Pelo padre, quando ele fala lá do partir do pão, do vinho, do corpo do Cristo, aquela coisa toda. Então aquilo está no Evangelho, mas foi usado para estabelecer um dogma da Igreja Romana. Mas nós vamos ter também, além desses 4 itens, o ensino moral de Jesus. Kardec poderia ter tratado de qualquer um desses assuntos, mas nessa obra ele escolheu falar apenas sobre o ensino moral de Jesus. Então é muito importante entendermos isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, ele não vai questionar dogmas da Igreja, ele não vai colocar em perspectiva passagens confusas, místicas, que falam de coisas ali das teologias. Ele não vai fazer uma reprise da vivência de Jesus, do que ele fez, do que ele não fez. Não é esse o sentido. Claro que ele toca nisso, mas não apenas com esse propósito. E ele também não vai tentar explicar os milagres de Jesus, nem se debruçar sobre os atos sobrenaturais que aconteceram naquela época. Essa obra vai falar apenas do ensino moral de Jesus. Por qual razão Kardec escolheu fazer isso? Porque acerca do ensino moral não há nenhum questionamento. Ninguém questiona a doutrina moral de Jesus. Questiona-se os dogmas, questiona se teve cura, se não teve cura, se teve ressurreição, se não teve ressurreição, questiona se apareceu o corpo, desapareceu o corpo dele, se o corpo dele era de carne, se não era, se ele subiu ao céu, se ele desceu. Essas coisas tudo o povo briga e desbriga e questiona. Agora,
Quando o Mestre orientou a vida, a nossa vida, o nosso proceder, a partir da ótica da lei divina, nos dando as diretrizes da boa ação, da ação virtuosa, aí ninguém questiona. Ninguém questiona por quê? Porque não tem como questionar. A doutrina de Jesus, meus amigos, quando ela fala do ensino moral, ela está sustentada nas próprias leis divinas, nas leis naturais da criação, que estão assim, no próprio tecido da criação. Ela está em nós, ela está na nossa cultura, ela está no mundo, porque está na criação. E elas são tão, para nós, elas surgem com tanta obviedade, com tanta naturalidade, aquelas que a gente já entendeu, né? Com tanta naturalidade que você não questiona, porque ela é base, ela é básica. É isso que Kardec quer trazer aqui, não é? E ele ainda faz até uma provocação. Ele vai dizer assim, olha, as seitas religiosas, não é? Isso envolve todas as religiões que existem na Terra, porque todas elas têm natureza de seita, de sectarismo, né? Se elas fossem questionar os ensinos morais, falar, não, isso não é, isso não é, elas estavam condenando a si mesmas. Por quê? Porque o ensino moral é a base, é a própria lei divina. Nós não conseguimos aplicar, mas questionar a gente não tem condições. Ninguém vai chegar e falar assim, não, nós não devemos amar, essa lei de amor está errada, não é? Esse negócio de amor, amar a Deus, isso é conversa fiada de padre, né? Isso aí não está certo. Nós não falamos isso, ninguém fala isso. A gente não ama, né? Mas também a gente não fala que não deve amar. Então, ou seja, a gente entra como que num cinismo. Você sabe, você conhece, mas não pratica, mas também não questiona, não é? Por que Kardec optou por isso? Porque a doutrina espírita, meus amigos, ela tem um propósito muito claro nesse tempo da humanidade terrestre. Ela veio lançar a luz da verdade sobre tudo aquilo que havia sido deixado obscuro, esquecido, e, sobretudo, ela vem resgatar os ensinos de Jesus, lembrando de tudo que o Mestre havia dito para nós. Lembrando de um jeito que agora a gente entende. Por quê? Porque o Evangelho, meus amigos, para nós, que já estamos no século XXI da história da Terra, estamos no Brasil, a nossa cultura é outra, estamos no Ocidente, então é outra ótica de existência, né, de visão de mundo. Para nós, o Evangelho, o texto evangélico, a maioria das vezes você não entende. Você não entende. Você admira, você acha bonito quem entende, não é? Quem estuda. Mas você vai ler e começa com uma falação de coisa que você não sabe o que é e você não vira muita coisa. Você não chega em muito lugar, não é? A maioria de nós desiste de ler, desiste da leitura, porque não consegue entender. Os que leem por obrigação. Né? Nós não temos isso, né, no movimento espírita, obrigação disso ou daquilo, cada um segue a sua consciência, mas há muitas denominações religiosas que têm. Então você tem que abrir a Bíblia, ler o salmo tal, ler uma passagem tal, ler o fulano de tal, e tem que ler tantas passagens por dia, não é? Os judeus tinham isso, há uma obrigação religiosa de ler a Torá, ela é dividida em algumas partes para você ir lendo aquilo tudo. Mas veja, a maioria de nós não consegue entender, porque é outra cultura, era outra língua. O Evangelho foi escrito em grego, e Jesus nem falou grego, ele falou aramaico, que era outra língua, não era nenhuma língua ocidental, era uma língua do Oriente, que tinha outra estrutura de alfabeto, tudo diferente, né? O Evangelho foi escrito em grego porque era a língua mais falada da época, mas que não é muito distante também da nossa. Então, ou seja, nós estamos assim numa condição bem ruim quando se trata em se aproximar de Jesus apenas a partir da letra do Evangelho. É difícil, para a maioria de nós é difícil. Então, o que os espíritos pediram a Kardec? Eles falaram, olha, Kardec, nós vamos precisar trazer de volta Jesus para o povo.
Então vamos pedir a você que suspenda as suas atividades públicas, suspenda as reuniões, tire férias, porque nós precisamos 100% de você livre, com seu tempo disponível, para conseguirmos inspirá-lo para que você organize essa obra. Então Kardec teve que tirar férias. Ele foi para uma cidade costeira, né, próxima ao mar, na França, se desligou das atividades por pouco mais de um mês, e foi nesse pouco mais de um mês, ele e os espíritos, ele levou, claro, né, as mensagens, os pergaminhos, tudo que ele tinha lá, as cartas que ele recebia das pessoas, levou aquele material todo, mas ficou ele em silêncio, sem pessoas, sem nada, para conseguir pensar e refletir o que essa obra precisava receber. E aí o que ele fez? Ele pegou o texto bíblico que se tinha naquela época, em uma determinada tradução para o francês, não é? Foi a referência que ele usou. Pegou a mensagem, as várias mensagens que os espíritos haviam já deixado, porque a doutrina espírita surge assim, não é? Ela surge por meio de vários médiuns que vão semeando, né? Os espíritos vão semeando mensagens em vários lugares. O livro dos Espíritos ele começa, vamos dizer assim, com um impulso de Kardec, por meio de alguns médiuns de Paris com quem ele tinha contato. Mas depois que ele publicou a obra, e ela se tornou pública, ela foi para outros países, Kardec recebia um tanto de carta das pessoas, e essas cartas muitas vezes vinham junto com comunicações mediúnicas que eram recebidas para que Kardec analisasse, para que ele tomasse conhecimento. Então ele recebia uma quantidade muito grande de material mediúnico e arrumando tudo aquilo e organizando. E foi esse material, além daquele que ele recebia na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, ali mesmo onde ele estava, foi com esse que ele lia, ele confrontava, ele viu o que era procedente, o que não era, o que estava de acordo com os primeiros ensinos que estavam no Livro dos Espíritos, e foi arrumando aquilo tudo, e é a partir daí que veio a doutrina dos Espíritos. As obras, as 5 obras e a Revista Espírita. Mas essa aqui em específico, o que ele fez? Ele pegou o texto bíblico, e aí ele pensou assim, como que nós vamos organizar esse ensino? Como que nós vamos colocar aqui as bases, né, metodicamente organizadas do ensino moral de Jesus? Porque o Evangelho em si, ele não foi escrito com essa sequência. Né? Vamos primeiro tratar dessa lei, depois dessa outra lei, depois... Não tem essa sequência. Ele tem outra sequência, um outro propósito. Então Kardec leu aquilo tudo e começou a organizar. Então, os 28 capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo foram colocados na ordem que estão pela diretriz de Kardec, inspirado pelos Espíritos e revisado, né, porque essa obra foi revisada pelos Espíritos em mais de uma ocasião, até chegarmos nessa edição que a gente tem, para que nos fosse apresentado de forma clara, de forma que todos tenham a condição de entender o ensino de Jesus. É como se fosse Jesus dizendo para você, diretamente, o que ele, Cristo de Deus, já havia aprendido da criação e já sabia que era o caminho para a paz e para a felicidade. Os ensinos morais de Jesus são infalíveis, porque eles vêm de um espírito que já havia alcançado um plano evolutivo sublime, superior, estava em comunhão com o pensamento divino e já tinha plena noção das forças da vida que estavam colocadas para o aprendizado de todas as criaturas. E uma vez aprendido, aquilo traz paz, aquilo traz harmonia. Então, quando Jesus dava uma orientação, ele não dava uma orientação da cabeça dele, assim, o que ele achava, pode ser que seja. Não era isso. Ele falava como se Deus estivesse falando para nós. Ele podia ter falado tudo que ele quisesse, um monte de coisa, mas ele escolheu alguns itens mais importantes para o seu ensino. E esses itens são, vamos dizer assim,
aquele núcleo mais relevante, mais forte da divina lei, que está aguardando a todos nós nessa terra de provas e expiações. É o ensino moral dele. É Jesus dizendo assim, o bem é esse. Esse é o caminho do bem, porque esse é o caminho que traz paz, esse é o caminho que faz o bem ao outro, que organiza a vida, que traz equilíbrio, que traz harmonia. É aqui, é aqui. Esse outro, aí já não faz, já não tem. O que se destoa do ensino de Jesus não é o bem completo. Pode ser o bem incompleto, pode ser o bem misturado com o mal, ou pode ser o mal mesmo, a ignorância das criaturas. Então, quando Jesus, por exemplo, diante da mulher apanhada em adultério, profere aquela frase que virou até um provérbio ao longo da história da humanidade: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele fala isso, ele está dando um princípio da lei divina para a nossa vida. Ele queria nos ensinar como proceder. Qual o princípio? Ele está dizendo assim: não há nenhum espírito na criação que tenha a tarefa de julgar e condenar os seus irmãos por aquilo que fazem ou deixam de fazer. Porque não existe essa lei divina. A lei divina vai operar no coração de cada criatura e é cada criatura, cada um de nós, por meio de nossa consciência, que vai se julgar e se orientar no caminho da vida. Não é um outro que vai fazer julgamento e condenação para as outras pessoas. Existem orientadores, existem instrutores, existem professores, mas não existem juízes da lei divina, propriamente dita. Existe na terra os juízes da lei humana, existem os árbitros, todos aqueles que orientam a vida de nós humanos, mas quando se fala de lei divina e plano de eternidade, aí é a voz da consciência que vai falar. E se é a voz da consciência que fala, como que procede os espíritos diante dessa voz? É o que Jesus estava deixando naquele ensino. O que ele fez diante da mulher apanhada do adultério? Ele não a condenou. Ele diz assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, que era o espírito mais adiantado, mais avançado, mais sublime, mais perfeito, escolheu não pronunciar nenhum juízo de valor sobre a vida daquela mulher. Por quê? Porque ela mesma já ressoava em seu coração o que fazia de bom e o que não fazia de bom. Isso já estava nela e era ela quem precisava descobrir, porque é ela quem precisava retificar os seus caminhos. Não era Jesus, era ela. Então o mestre apenas a acolhe com seu amor e permite que ela siga a sua vida pela sua liberdade, mas diz a ela: não peques mais. Essa foi a única orientação que ele deixou. Vai, avança e não peques mais. Não repita o erro novamente, pois assim encontrará paz. Então, quando Jesus deixa uma orientação dessa, essa é uma orientação moral para nós, não é? Para nós. Espíritos que já se evangelizaram, meus amigos, não julgam seus irmãos. Não julgam. Espírito como o de Francisco Cândido Xavier, que esteve entre nós, em missão dada por Jesus, né, junto da doutrina espírita, para que ela se estendesse ainda mais nos corações das criaturas. Francisco Cândido Xavier, ele tinha uma abertura, um acolhimento tão grande para as pessoas que não julgava ninguém. Ele não chegava para ele uma prostituta, chegava para ele alguém que era viciado, alguém que havia cometido um assassinato, qualquer coisa das mais horríveis que o ser humano ainda é capaz de fazer, ele não julgava ninguém, ele não condenava aquelas pessoas, porque ele não se sentia habilitado a isso, porque ele mesmo lembrava dos dias do seu passado antigo,
bem antigo em que ele fez aquelas coisas também. Ele tinha memória de muitas encarnações. Então ele via tudo aquilo e falava, como que eu vou falar para essa pessoa que ela está errada, que está tudo errado na vida dela, que ela precisa se castigar? Não tem como. Então ele não falava. Ele apenas acolhia. Ele tentava ver a melhor parte daquela vida, daquele Espírito Divino que estava ali diante dele, para que a partir daquela parte, aquela pessoa conseguisse avançar. É o mesmo que Jesus fez com a mulher apanhada do adultério. Acolheu, amou, liberou para que ela seguisse a sua vida e procurasse a sua própria evolução. Então isso, meus amigos, não é uma opinião, não é assim, é uma teologia, não é um dogma, não é dogma. O ensino de Jesus, ele não é dogmático, é isso que Kardec está dizendo. Ele é para o coração. É uma voz que fala diretamente ao coração, não é? Então essa obra tem esse objetivo. E ele ainda vai dizer assim, olha, para muitos de nós, o texto bíblico é muito incompreensível, difícil de entender, porque nos falta a chave. É como se ele tivesse fechado. É como se o Evangelho tivesse sido entregado à humanidade terrestre e ficou fechado. Ele ficou assim esperando, aguardando que a chave fosse entregue. Fala, nossa, mas que coisa, né? Como que Jesus vai deixar um ensinamento tão belo, tão maravilhoso e fechar? Mas a questão é, meus amigos, para quem tinha olhos de ver, o Evangelho sempre esteve aberto. Porque do dia em que Jesus deixou essa terra, até os dias de hoje, até os dias da doutrina espírita vir até nós, muitos se redimiram pela força do Evangelho. Muitos encarnaram e viveram segundo os passos de Jesus. Mas a grande maioria não. A grande maioria não. Porque os seus corações estavam fechados. A grande maioria da humanidade terrestre estava com os corações fechados para Jesus. Os que estavam abertos entendiam o Evangelho. Eles liam e aquelas lições, por mais distantes na cultura e no tempo, para fazer sentido lá dentro, como se fosse uma voz que falava, porque eles estavam abertos para as coisas de Deus. A maioria da humanidade não estava. Então Jesus precisou esperar. Esperar o quê? Esperar a gente ficar pronto. Esperar a gente se abrir, pelo menos do ponto de vista coletivo. E foram esses os dias do século XIX, em que a humanidade já estava madura o suficiente para compreender um pouco melhor a criação de Deus. E quando isso se deu, a doutrina espírita veio. E aí ela fala sem mantos, sem véus, sem misticismo. Ela fala diretamente. E ao falar diretamente, ela entrega a chave para o entendimento do Evangelho. Uma coisa, por exemplo, meus amigos, que é muito difícil de entender eu não sei, né? Porque a gente até entende, mas de aplicar, né? Que é o ponto extremo da doutrina de Jesus, que é o amor incondicional, né? O amor colocado sem limites e sem nenhum tipo de equilíbrio para com o outro. O outro não precisa fazer nada para que você o ame, você simplesmente o ama. Ainda mais, ele pode fazer tudo contra você, mas ainda assim você o ama. Jesus representou isso na sua orientação do amor aos inimigos, quando ele deixou essa orientação e quando ele faz também o ensino a Pedro, dito diretamente a Pedro, sobre o perdão sem limites também, o perdão 70 vezes 7, né? Um perdão imenso, um perdão muito grande. Esse ensino não é difícil de entender. Quando você olha e fala, realmente, quando eu perdoo, me faz bem. Mas perdoar, aí já é difícil. Porque não tem cabimento. Aquela pessoa é uma ordinária. Ela é horrorosa. O que ela fez para mim, ela tem que pagar. Se ela não pagar, eu não vou perdoar. Se ela não sofrer, nem que seja metade do que eu sofri, não tem como perdoar ela, não. Como é que essa pessoa vai sair por aí fazendo esse tanto de coisa errada? Mas isso é um absurdo. Não vou perdoar. Então você entende
Você até aceita, mas você não consegue aplicar, porque falta vamos dizer assim, um clique lá dentro. Você ainda justifica o contrário para você. Só que aí, meus amigos, Jesus, a doutrina espírita, vai dizer assim: você é imortal. Você é um espírito imortal. E vem evoluindo em vidas sucessivas desde tempos imemoriais. Essa pessoa que hoje é o teu inimigo, te fere, no passado esteve em seus caminhos e foi ferida por você. E essa mesma pessoa que está diante de você hoje, te ferindo, ela é divina, ela é perfeita no seu princípio e ela um dia vai deixar todos esses erros e vai avançar em direção à grande luz, vai se aperfeiçoar. Hoje o que você vê dela é uma fração ilusória da personalidade que ela está lutando para desfazer. Hoje ela te fere, amanhã ela não fere mais. No passado você a feriu e hoje você encontra com o golpe. O que te cabe fazer diante disso? Quando a doutrina nos revela tudo isso, aí você fala assim, bom, então Jesus estava certo. O único jeito é perdoar. Perdoar sem limites, amar sem limites. Porque se eu só vou encontrar em meus caminhos aquilo que eu deixei, se eu só vou viver faixas de dor e sofrimento, se eu criei possibilidades para elas, por que eu vou lutar contra o que eu fiz para mim mesmo? Vou lutar. Eu vou me abrir. Eu vou me abrir, receber e fazer algo de bom. Porque se assim proceder, no dia de amanhã e no dia de amanhã, depois do amanhã, eu encontrarei paz. Porque hoje eu crio diferente. E se eu sou imortal, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível, porque eu sou obrigado a conviver comigo mesmo para sempre. Então eu vou perdoar ontem. Agora eu estou perdoando. Vou perdoar. Agora eu sei e eu entendo que faz todo sentido perdoar. Entendem, meus amigos, que a chave que a doutrina espírita entrega ao nos revelar as faixas ocultas da vida espiritual explicam e dão um sentido novo ao Evangelho de Jesus? Percebe? Então é isso que Kardec está querendo nos dizer. A doutrina abre portas para o nosso entendimento. Então, quando eu me debruço sobre o ensino de Jesus, com as chaves que a doutrina deixou, é como se eu estivesse me encontrando com um mundo novo, diferente daquilo que eu conhecia. Por que daquilo que eu conhecia? Porque a gente está ouvindo falar de Jesus há vidas e mais vidas nessa terra, meus amigos. A maior parte de nós encarnou no Ocidente várias e várias e várias vezes. Nos meios cristãos. A maior parte de nós tem sido cristão nos dogmas que tem aí há vidas sucessivas. Então, ouvir falar de Jesus, a gente está ouvindo tem bastante tempo. E dos seus ensinos também. Porque por mais que a igreja tenha ritualizado, sacramentado o Evangelho, criado todo tipo de parafernália, ainda assim estava lá o Evangelho. Porque as prédicas, as falas, as homilias, é sobre o quê? Sobre esses ensinos. Estavam todas fechadas, mas era aquilo ali, não tinha outra coisa. Então, ouvi falar disso, a gente está ouvindo há bastante tempo. Só que agora surge um momento de nos abrirmos para esses ensinos. Para que eles falem ao nosso coração. Jesus, meus amigos, ele tem resposta para todas as dores humanas. Ele tem, assim, uma orientação específica para cada momento de nossa vida. Então, quando você, por exemplo, pega essa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, e está lá com um problema, com uma dificuldade, com uma dor, uma incógnita na sua vida. E aí você não sabe o que fazer, porque você está sofrendo. Você está reagindo como você costuma reagir, e essa reação inferior está te fazendo sofrer. E você não está conseguindo sair dela.
Não está. E aí você vai e vai pedir a Jesus: Mestre, mostre-me o que eu preciso fazer. Mostre-me o que eu tenho feito de errado. Dê-me da tua luz. E aí você vai e abre essa obra aleatoriamente, deixando-se guiar pela inspiração. Você vai cair numa página e vai ter lá Kardec falando diretamente para você de um ensino de Jesus. Um ensino do que fazer. Não é dogma, mirabolância, misticismo, não é nada disso. É do que fazer. Não é? E aí você tem a resposta. Você tem a resposta. Não é? E, meus amigos, essa obra é clara. É por isso que Kardec está dizendo aqui, olha, eu não quero falar de coisa que tem conflito da Bíblia e do texto do Evangelho, porque isso não adianta. Isso aí, o povo está brigando tem milênios, isso vai continuar. Não é o essencial. O essencial não está ali. O essencial é no ensino moral. Porque o ensino moral educa o espírito e fala ao coração. Não é? Por exemplo, todos nós, meus amigos, temos alguma forma de amor em nossa vida. Todos, até as pessoas mais odiosas, elas amam alguma coisa. Alguma coisa elas amam. Nem que seja um cônjuge, uma mãezinha, um filhinho, um animal de estimação, qualquer coisa, elas têm algum objeto de amor. Então o amor para elas é alguma coisa que elas conhecem. E aí Jesus vem e fala do quê? Fala de amor. Porque é a base da vida. É uma experiência que todos têm. Tem aqui no Ocidente, tem lá no Oriente. Se você for nas culturas mais distantes da nossa, Jesus ainda fala para eles. Porque está na vida. Por exemplo, dor e sofrimento é uma coisa que todos nós passamos. Perda de ente querido, doença, falência, dificuldade. Todos na terra passam. E aí Jesus vai e fala para esses. Ele vai e diz: bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Percebe? Então, ou seja, o ensino de Jesus ele é para a humanidade inteira. Ele ficou enclausurado porque a gente enclausurou ele, né? A doutrina dogmática das igrejas que foram erguidas na terra em nome de Jesus enclausuraram o Evangelho. Mas se você for ver especificamente, ele fala para todos, porque ele fala para a humanidade que está em nós. Então, meus amigos, esse livro é uma preciosidade. Nele nós vamos encontrar Jesus. Jesus aberto, Jesus de pé, Jesus vivo, apenas te aguardando para a caminhada em direção à tua própria felicidade, à tua própria paz. É específico, é direto. Então, muitos de nós não vamos ainda conseguir ler o texto bíblico. Não vai fluir. Falta conhecimentos históricos, culturais, falta conhecimento do judaísmo, você não vai entender. Aí vem Kardec com os espíritos e lança tudo isso. Né? E nós vamos encontrar na obra, Kardec divide os capítulos sempre assim. Nós já vimos isso, porque nós já passamos quase todos eles, estamos voltando ao início. Né? Mas os capítulos são assim. Um trecho do texto bíblico para fazer a conexão com aquela mensagem do mestre. Uma explicação de Kardec, ele abre o nosso entendimento a partir de um plano de mais raciocínio, né? E menos misticismo, e uma instrução dos espíritos. Então nós vamos sempre ter ali Kardec falando, a partir do seu entendimento, e como professor que era, ele é grande, muito, muito didático, e os espíritos falando. Por quê? Porque as vozes do céu, os espíritos do Senhor, os seres humanos que nessa terra já pisaram, hoje não estão pisando mais, estão desencarnados, e do plano maior da vida, do mundo espiritual, vem falar para nós. Falar o quê? Falar o que eles fizeram para encontrar a paz que eles têm hoje. Então eles compartilham conosco as experiências humanas que eles já tiveram e por meio das quais eles alcançaram a evolução que têm hoje. Não são perfeitos. Não.
A maioria dos espíritos que falam no Evangelho, com algumas exceções, não são espíritos puros propriamente ditos, mas são espíritos de grande sabedoria e amor, não é? E eles vêm falar, olha, já tive aí, procedi assim. Não é? Então nós vamos encontrar muitas mensagens que têm esse viés. Meus amigos, essa obra para nos despertar. Nós já passamos por ela desde março de 2020, a partir do capítulo 5 em diante. Passamos por todos esses ensinos e vocês já puderam ver que era sempre Jesus falando para nós e geralmente era aquela carapuça, né, que serve em todo mundo. Ela é tamanho único, mas ela serve em todo mundo. Sempre tem alguma coisa para nós. Né? E sempre tem vamos dizer assim, uma espera de Jesus. Que ele lança o ensino, responde à tua dúvida e te aguarda. Aguarda a tua própria vida, orientada pela vida dele. Então nós vamos entender também que o ensino moral de Jesus, se não for colocado em prática, ele para nós não significa nada. Porque se ele não mudar a nossa vida e o nosso proceder, foi em vão. As religiões cometeram esse erro. Elas esqueceram de mudar as criaturas. Elas disciplinaram, estabeleceram rituais, estabeleceram um plano de entendimento das coisas de Deus, mas pouco mudaram as criaturas. Falharam. A doutrina espírita, que não vem com preconceitos religiosos, ela vem querendo mudar a criatura. É só esse o propósito dela. Então vamos lembrar disso. Vamos lembrar que quando tiver com uma dúvida, com uma dificuldade, essa obra foi dada para nós como um presente para isso, para você encontrar uma resposta para aquele dia, para aquele momento, para aquela dúvida do seu coração. Jesus está ali, assim como ele vibra em todos os planos dessa terra, aguardando que a gente o procure. Ok? Vamos lembrar disso então. A partir do próximo domingo a gente avança. Existem ainda alguns elementos da introdução que talvez a gente possa trazer e depois nós vamos para os capítulos iniciais da obra que constituem as bases, vamos dizer assim, os pilares que fundamentam todo o entendimento do Evangelho. Foram aqueles trazidos pelos Espíritos, as chaves que os Espíritos nos entregaram. Ok? Vamos fazer uma oração então para encerrar, já deu o nosso tempo. Agradecendo a todos pela presença mais uma vez. Hoje estamos fazendo a gravação antecipadamente, mas lembrem que nesse exato momento os Espíritos estão em seus lares, o pensamento de Jesus está vibrando conosco, está nos escutando. Então vamos colocar as nossas intenções, os nossos pedidos de ajuda, vamos pedir que eles fluidifiquem a água que a gente deixou com as nossas necessidades pessoais e, sobretudo, vamos pedir a proteção dos nossos lares, né, de nossas casas, porque a gente precisa muito de um porto seguro em que nos recolher para conduzir a nossa vida com mais segurança. Ok? Então vamos fazer a oração para finalizar o nosso Evangelho da noite de hoje. Então vamos agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus pelas bênçãos que recebemos nessa noite, pelas energias sublimes que Ele derramou em nossos lares, em nossos corações, por nos fazer lembrar dos compromissos que assumimos, por nos fazer lembrar daquilo que nós somos em verdade, espíritos divinos, filhos do Pai Celestial, herdeiros da criação, destinados a encontrar a paz perfeita e a felicidade plena. Ó Senhor,
quanta luz recebemos de Ti, quanta luz tem lançado em nossos caminhos e quanto ainda nos cabe fazer, quanto ainda nos cabe viver para avançarmos um pouco mais em Tua direção, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nos concedeu de estarmos mais uma vez na terra, de nos encontrarmos mais uma vez com o Seu Evangelho, com a Sua doutrina. Hoje, sem véus, sem ocultismo, sem desvios de nenhum dogma, o Evangelho claro, o Evangelho falando à criatura, falando ao coração. Conceda-nos, Senhor, bastante força da vontade, decisão para aplicarmos estas orientações em nossa vida, para mudarmos a forma como agimos, como falamos, como procedemos, segundo a Tua própria vida. E hoje sabemos ser a luz divina que um dia brilhou nessa terra, Deus falando à humanidade inteira das coisas que trazem paz. Que possamos encontrá-las, Senhor, que possamos encontrá-las em nosso caminho. Seja conosco, proteja e ampare a todos nós e nos conceda da Tua paz. Que assim seja. Ok, meus amigos, muito obrigado então pela presença de vocês, por terem tido a paciência de nos escutarem até o final mais uma vez. Desejamos a todos muita paz em seus caminhos, muita luz nessa semana. Nós teremos as atividades da casa normalmente. Amanhã nós temos o estudo do livro Nosso Lar. Já estamos lá pelo capítulo, acho que 42, salvo engano, da memória, já encaminhando para o final do livro. Na terça-feira, nós teremos palestra que será com a Lúcia Delarco, da cidade de Monte Azul Paulista. Já esteve aqui na casa outras vezes, vai vir falar para nós, mais uma vez. Todos estão convidados a vir prestigiá-la. E na quinta-feira teremos o estudo do livro Pão Nosso. Ok? Muito obrigado a vocês pela presença. Muita paz, muita luz. Que Jesus conceda uma noite de sono tranquilo e abençoada a todos vocês. E que Ele siga fortalecendo os nossos corações para nos abrirmos cada vez mais ao Seu Evangelho. Muito obrigado por terem estado conosco nessa noite. Muito obrigado. Muita paz.